Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estamos aqui para fazer um devocional que foi escrito pelos irmãos Heber e Mariana Aleixo. O nome do texto que escreveram é Soberano sobre Nossos Dias. Foi escrito para o Manancial, que é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 375 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções da Bíblia, que é a palavra de Deus, para inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha e a sua vida. São gotas de esperança diária que promovem transformação e crescimento. Vocês sabem, eu não escrevi o texto, foi os irmãos Heber e Mariana Aleixo que escreveram. O que eu vou fazer? Eu vou ler e contar para vocês aquilo que eu entendi. Quero pedir para vocês, se não fizeram isso ainda, que façam. Se inscrevam no canal, divulguem, compartilhem. Lembrem sempre que é o nosso dever como missionário urbano compartilhar a palavra de Deus, né? Mas se você fica sem graça de repassar para alguém que não tem o hábito de ler a Bíblia e tal, eu acho que é uma coisa que você poderia repensar. Bom, agora eu vou pedir a você que se junte a mim, que nós possamos orar, pedir ao Senhor que nos ensine o que precisamos aprender no dia de hoje, tá bom? Vamos lá? Ó Deus, nós te agradecemos porque podemos todos os dias ler a tua palavra e aprender de ti. Muito obrigada, Jesus, que nós possamos valorizar essa liberdade que o Senhor nos dá. Senhor, eu peço que tu nos abençoes de forma que nós possamos compreender a sua soberania e que possamos ser gratos e louvarmos a ti mesmo quando as coisas não saem do jeito que a gente gosta. São essas coisas que eu te peço, que nós te pedimos, em teu nome, Jesus. Amém. Bom, irmãos, então hoje nós vamos ler o Salmo 115, leremos os primeiros 11 versículos, que é quando o salmista ele vai declarar que toda a glória pertence ao Senhor e não pertence a homens. Ele vai contrastar o Deus vivo e soberano com os ídolos feitos por mãos humanas, né? Então, como eu vi recentemente, né? As mãos humanas podem fazer ídolos, né? Mas Deus faz homens transformados. Então, ele vai falar sobre ídolos feitos por mãos humanas, que têm boca, mas não falam, olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem. E o texto vai concluir chamando Israel, a casa de Arão, e todos os que temem ao Senhor, a confiar nele, pois ele é o nosso auxílio e escudo. E qual é a mensagem sobre a soberania de Deus sobre os nossos dias, né? Toda a glória de Deus. O Salmo começa lembrando que não é sobre nós, mas sobre o nome do Senhor, que é digno de honra por causa do seu amor e da sua fidelidade. É um Deus vivo versus ídolos. Enquanto os ídolos são impotentes, ficam lá só parados, né? Tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem olho, mas não vê. O Senhor está lá nos céus e faz tudo o que lhe agrada. Ele governa soberanamente sobre todas as coisas. Confiança renovada. O chamado é para que o povo confie no Senhor, porque Ele é auxílio e escudo em cada circunstância. Soberania diária. Isso significa que cada detalhe da nossa vida está debaixo do cuidado divino. Nada escapa aos olhos de Deus. E cada dia é sustentado pela sua mão. Adoração e confiança. Viver para a glória de Deus é descansar na certeza de que Ele reina sobre os nossos dias, mesmo quando a gente não entende os caminhos. Qual é a palavra de encorajamento que eu vou deixar para você? Bom, é que o Salmo 115 vai lembrar a gente que Deus é soberano sobre os nossos dias. Ele não é como os ídolos que não podem fazer nada. Ele é o Deus vivo que age, protege e guia. Que neste novo ano você confie plenamente neste Deus, sabendo que cada passo está sendo guardado pelo auxílio e pelo escudo do Senhor. Caminhe em paz, meu irmão, minha irmã. O Deus que reina nos céus também governa amorosamente a sua vida aqui na terra. Que a sua jornada seja marcada pela confiança e pela certeza de que o Senhor é soberano em cada amanhecer. Amém? Então vamos ler o Salmo. Nós vamos ler do 1 ao 11, o Salmo 115.
E diz assim, ó. Somente a ti, ó Senhor Deus, a ti somente, e não a nós, seja dada a glória por causa do teu amor e da tua fidelidade. Por que é que as outras nações nos perguntam, onde está o Deus de vocês? Nós respondemos, o nosso Deus está nos céus, e ele faz tudo o que quer. Os deuses das outras nações são de prata e de ouro, são feitos por mãos humanas. Eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, têm mãos, mas não podem pegar, têm pés, mas não andam, e da garganta deles não sai nenhum som. Que fiquem iguais a esses ídolos, aqueles que os fazem e os que confiam neles. Ó israelitas, confiem em Deus o Senhor. Ele é a ajuda e o escudo de vocês. Sacerdotes de Deus, confiem no Senhor. Ele é a ajuda e o escudo de vocês. Confiem no Senhor todos os que o temem. Ele é a ajuda e o escudo de vocês. Amém? Bom, então nosso texto chama-se Soberano sobre os nossos dias. O versículo escolhido é o 3, que diz: o nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe agradar. Bom, é um consolo para o nosso coração saber que Deus faz tudo o que lhe agrada. Ainda bem, né? Que Ele não faz as coisas que nos agradam, mas faz tudo que vai no coração dEle. Quando o plano da gente, todos os planos são frustrados, quando a rotina da gente é interrompida por imprevistos, aí a gente é lembrado que a gente não está no controle, que Deus está. Por pior que seja o desafio, nós temos que nos lembrar que Deus está no controle. Essa verdade deve trazer para a gente temor e descanso. O Senhor, Ele age segundo a agenda dEle, não segundo a nossa agenda. Ele está fazendo tudo convergir em Cristo, não convergir em nós. E a pergunta que não quer calar é: meu irmão, minha irmã, como você tem reagido quando seus planos precisam se curvar diante da vontade de Deus? Como você tem agido quando perde uma pessoa que você ama, quando você perde seu emprego, quando você não tem dinheiro para pagar as contas, quando você está doente, quando você sabe que uma pessoa que você ama tem uma doença incurável, quando aquilo que você tensionava fazer não dá certo, quando você vê que seus planos não estão alinhados com os planos de Deus e você tem que dizer: Deus, eu sou obrigada a me curvar diante da tua vontade. Tem uma missionária chamada Elisabeth Elliot, é uma missionária americana. Ela morreu em 2015 com 88 anos. Ela e o marido foram trabalhar em meio aos índios quichuas. Ela tinha uma bebezinha de 10 meses quando o marido dela foi morto a lanças. Eles deram muitas lançadas neles, os índios, e o mataram. E acredite se quiser, a irmã Elizabeth continuou trabalhando entre os quichuas. Então ela diz o seguinte: nunca esqueçamos que algumas das suas misericórdias, nunca esqueçamos que algumas das suas maiores misericórdias são as suas recusas. O não de Deus é muitas vezes a forma que nos conduz ao melhor sim. E o melhor sim é o sim de Deus. Eu fico imaginando uma pessoa que perdeu o marido trabalhando para o Senhor. E ela disse uma frase dessa, né? Nunca esqueçamos que algumas de suas maiores misericórdias são suas recusas. Que privilégio nosso, né? De estar nas mãos de um Deus amoroso que nos livra diariamente de nós mesmos, e nos ensina a confiar. Que nós possamos realmente, né, depositarmos a nossa vida nas mãos dele, que possamos reconhecer que o sim dele, diante do que a gente quer, e o não dele, diante daquilo que a gente se frustra, deve ser motivo de gratidão. O nosso manancial termina assim, ó: a inquietude e a impaciência não mudam nada, exceto nossa paz e alegria. Elisabeth Elliot. Bom, agora eu vou terminar deixando aqui o meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que nós sabemos que Deus é soberano sobre os nossos dias. Para nós, o abraço dá super mega certo.
Lembra que temos também um versículo para decorar esse ano, que é 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. E agora eu termino, deixo para vocês uma frase de Augusto Nicodemos, que diz o seguinte: arrependimento não é como quando você chora, é quando você muda.